Olá pessoal, eu sou a Agnes da 1 Minuto e nós estamos aqui com o médico infectologista Marcelo Dayer, que vai falar para nós um pouco sobre a importância da vacina. Olá, Agnes. Então, as vacinas são muito importantes, né? Em relação à vacinação, a gente pode dizer que é um mecanismo que nós temos de grande importância e que foi, talvez, a coisa que mais reduziu a mortalidade infantil na história da humanidade, logo depois da água potável. Então, a vacina só perde para a água potável em relação à diminuição da mortalidade infantil. Então, esse ponto positivo, isso é inquestionável. Para as pessoas mais velhas, um dado muito importante que as pessoas realmente vivenciaram foi o fim da varíola. A gente tinha uma doença que causava uma doença que causava uma gravidade, matava as pessoas, e a partir da vacinação em massa a gente conseguiu erradicar a doença não existe mais no planeta. Outra doença que causava muito dano para a população é a paralisia infantil, a poliomielite. A gente convive com pessoas com sequela de poliomielite até hoje. E através da vacinação nós conseguimos eliminar e erradicar praticamente essa doença, ou controlar, porque a doença não foi erradicada, pela vacinação. E aí o que é o problema hoje? Nós temos uma geração que vive afastada de várias dessas doenças, por conta da vacinação que foi feita no passado. Se a gente baixar as guardas e não fizer a vacinação adequadamente, nós vamos começar a ter essas doenças novamente, como é o caso do sarampo. A gente não tinha sarampo há muito tempo e o Brasil não só perdeu o certificado de erradicação do sarampo, como vem tendo casos suscetíveis de sarampo esparramado pelo Brasil todo. Não adianta culpar a Venezuela, porque o problema da Venezuela é problema deles. Entraram casos no Brasil, mas se a população tivesse vacinada, esse vírus não circularia. Então, a vacina é realmente um método eficaz de imunização? Sim, ela é extremamente eficaz e ela garante para a população proteção. Lógico que nem toda vacina dá proteção de 100%, essas proteções variam muito dependendo da vacina. Mas, por exemplo, a gente tem febre amarela, que é uma vacina com uma eficácia elevadíssima. Com todo esse surto que aconteceu na região sudeste e norte do país, o estado de Goiás não teve aumento de casos, porque a população está vacinada. Então, mostra que uma população vacinada é uma população que tem menos doenças. Então, isso é importante, não há como discutir a eficácia da vacina. Outras vacinas, a proteção é um pouco menor, ou é mais variável. Por exemplo, o caso da gripe. É uma vacina que deve ser feita anualmente, porque o vírus tem mutação, o vírus varia, então a circulação de vírus são diferentes, e aí a proteção varia também, varia de 60% até 90%, mas ela garante proteção. Então é melhor eu ter uma proteção de 60% do que não ter nenhuma proteção. Então isso tudo a gente tem que levar em consideração, mas elas, no geral, a proteção que as vacinas causam é muito positiva. Por que a campanha da gripe ainda não atingiu a meta nos grupos de risco de vacinação? Então, esse é um questionamento que a gente se faz, porque assim, é uma vacina que, se a gente pegar 2018, 2017, houve uma procura enorme pela vacina. E talvez fato disso ter acontecido foi pelas notícias de que haviam casos e óbitos acontecendo no estado. E uma coisa que a população tem, às vezes, que eu percebo, é quando ela tem a sensação de que ela não vai ter nada para protegê-la, ou vai faltar vacina, os casos começaram a acontecer e não tem vacina ainda, não tem remédio, ela desespera e procura. Quando ela sabe que tem vacina no posto, que tem remédio na farmácia, deixa acontecer para depois eu ver o que eu vou fazer. A impressão que a gente tem é essa. Então talvez parte do que aconteceu foi as pessoas acharem que elas ainda estão protegidas com a vacina feita no ano passado, parte em achar que tem vacina na rede pública, então eu não preciso me preocupar, ou que eu tenho remédio para tomar. Só que depois que a pessoa gripou, a vacina não adianta mais. A vacina é para prevenção, ela tem que ser feita pelo menos 15 dias antes para eu ter o contato com a doença. O remédio tem uma função quando eu uso nas primeiras 48 horas, depois disso a eficácia é muito pequena.
Então tem uma série de fatores que a gente tem que levar em consideração. O ideal seria vacinar e atender a campanha. Eu estou olhando aqui, a gente está com uma cobertura vacinal de 63,9% no estado de Goiás, que é muito abaixo do que se precisa. A gente precisaria ter uma cobertura vacinal de 80% da população para a gente poder estar mais sossegado. Nós não temos essa cobertura. Essa cobertura foi atingida em alguns estados da região norte por conta dos casos que aconteceram na região norte, no Amazonas principalmente, no início do ano, antes da vacina, que gerou uma procura maior pela vacina quando a vacina chegou. E eles conseguiram atingir mais de 90%. Mas fora isso, a cobertura vacinal é muito baixa no país todo. Nós temos estados como São Paulo com 48% de cobertura vacinal. Um estado que chama muita atenção, que não consegue atingir meta hora nenhuma, é o Rio de Janeiro. Está com 38% de cobertura vacinal para gripe esse ano, muito abaixo do que precisa, e para sarampo é menor ainda. Então a gente precisa entender que o Brasil é um país gigante, que eu tenho estados que eu levo 16 horas, 20 horas de barco para atender uma comunidade, mas eu tenho estados como São Paulo e Rio de Janeiro com todas as facilidades possíveis e que a população não atende o chamado para vacinação. Então não dá para entender realmente o que o pessoal quer.